No Brasil há um rio chamado Chico, São Chico, o rio da unidade. E há um homem chamado Chico Cândido Xavier, mediunidade. O rio vem lá de Minas. Tem cachoeiras, carrancas navegando no sertão, flutuando nos manguezais. O homem de Minas vem vida inteira navegando no Evangelho. No coração, um oceano de paz. O rio não seca nunca. É perene, saúde, vida, energia, bênção do ano inteiro. Milagre que a natureza faz. O homem é um lápis de luz. É sirene falando de amor e harmonia. O lápis corre ligeiro, generoso aceno de paz. O rio é lição do universo. O homem é prosa e é verso. Cada um no seu jeito brasileiro. Água doce, cristalina, água da vida, divina, lá na terra do Cruzeiro. E produzem tanto, gemas de muito valor. Um rio chamado Santo, um homem chamado Amor. Pois é, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Encontro Espírita. Desejamos a todos vocês um feliz entretenimento. Hoje, quinta-feira, nós estamos aí iniciando agora, nesse momento, mais uma jornada mediúnica. E eu falaria antes de qualquer outra palavra a respeito dos dois patrocinadores do nosso programa. Trata-se da Silva Móveis e da Papelaria Iracema. Falemos inicialmente da Silva Móveis. Na Silva Móveis, você, meu querido amigo telespectador, encontrará diariamente uma exposição de móveis permanente. Móveis de primeiríssimo mundo. E você tem uma vantagem na Silva Móveis, porque você tem o Wagner. O Wagner, você vai mostrando para ele como que você deseja o seu móvel e ele vai então passando para um monitor, mostrando para você, desenhando para você o móvel que você pretende colocar no seu quarto, na sua sala de visita, na sua sala de jantar. É muito fácil negociar com o pessoal da Silva Móveis. O que não falta lá é preço. Preço e qualidade. Deixa eu repetir. Preço e qualidade. Porque não adiantaria nada a Silva Móveis vender por preço de banana e vender um móvel que vai durar 90 dias na sua casa. Lá não. Lá você compra um móvel de primeiríssima qualidade, um preço muito bom, considerando a qualidade do móvel, e você vai para casa mais do que satisfeito. Silva Móveis fica ali na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, ali aquela avenida que liga a Dutra com o Mercadão de Taubaté. Silva Móveis, um abraço para o Marcos, um abraço para o Ni, um abraço para o Wagner, para o Silva, a patota toda acompanhando o nosso programa lá na Silva Móveis. E agora, bom, eu vou até arrumar o colarinho aqui, porque eu vou falar da Papelaria Iracema. Tem gravata aí? Não, vai sem gravata mesmo. Papelaria Iracema. A Papelaria Iracema, ela é a pioneira do bairro da Independência. Quando a Independência estava iniciando a sua caminhada para que um dia pudesse se transformar no centro da cidade nova, hoje é o centro da cidade nova, a Papelaria Iracema já estava lá. Ela estava lá ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar, ali vizinhando com o Bradesco. Papelaria Iracema, há mais de 30 anos trabalhando pelo comércio taubatiano e agora com a sua loja virtual, vendendo para Amazonas, vendendo para Belo Horizonte, para Manaus, vendendo para Tocantins, vendendo para Brasília. É impressionante! Visite a Papelaria Iracema e faça uma boa compra. Pois bem,
meu querido Edgar Figueiredo, que por sinal não é parente do ex-presidente João Batista Figueiredo. De Figueiredo ele tem o nome, né? O Edgar, você vai bem? Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Você que é homem da internet. Boa tarde, Bonani. É um prazer muito grande estar com você no seu programa. E com referência ao Figueiredo, eu teria imenso prazer em ser parente dele. Eu acho que o Figueiredo que deveria ter imenso prazer de ser seu parente. Ambos. Foi um bom presidente da República. Foi Não sim. chega a ser uma presidenta Dilma, que, a meu ver, é uma das grandes que o Brasil teve como presidente. Pena que o Senado, pena que o Congresso não tem colaborado com ela, mas é uma grande presidente. E daí, meu querido Figueiredo? Então, Bonani, por sinal, vamos cumprimentar os nossos telespectadores nessa tarde magnífica. Você já viu como está bonita a tarde? Tá bonita, Muito bonito o dia, né? Vale a pena um dia como esse a gente... Claro que vale. Você não quer mandar um abraço lá para a Patota de Quiriri? Mano, lá sim. para a Sueli, para a Elaine. Para a Elaine. Lá para o pessoal... A Elaine, nessa hora, está no consultório, com certeza. Ela está trabalhando muito, porque ela trabalha das 8h30, 9 horas até 7h30, 8 horas da noite. A Elaine é uma nossa amiga, é dentista. Ela tem o seu consultório ali na Secap, em Quiririm. E ela tem uma clientela fantástica, né? Parabéns aí a você, minha querida doutora Elaine. Sueli, um abraço para você também. Quiririm, aquele abraço. O pessoal do centro espírita lá é o... Seara Nova Vida. Seara Nova Vida. Um abraço lá para a Senhor dona... Dimitri. E para Dona Beatriz. Dona Beatriz, um abraço aí. Hoje é dia de trabalho lá, né? Hoje Como também é dia de trabalho lá no Grupo André Luiz. Hoje à noite quem vai responder pela palestra é o presidente da casa, o Valdevino de Castro, o nosso querido Castro. Ele hoje responde pela palestra à noite lá no André Luiz. Bom, você hoje responde aí pela internet as pessoas que quiserem participar do programa, que quiserem questionar, que quiserem discordar, que quiserem concordar. É só usar aí na JP Bonani IG, jpbonani@ig.com.br. É isso, Edgar? Pode também ser feito pelo telefone, né, Bonani? Sim. Então pode ser feita uma pergunta. E essa pergunta nós teremos imenso prazer em receber pelo telefone. Bom, eu devo dizer ao público telespectador que hoje J. Bonani vai entrevistar, sabe quem? Monteiro Lobato. Vocês não vão acreditar. J. Bonani entrevista hoje no programa Monteiro Lobato, daqui a pouquinho. É uma montagem que nós, há alguns anos atrás, fizemos, né? Numa semana de Lobato aqui em Taubaté, Semana Monteiro Lobato aqui na cidade de Taubaté, e nós então conseguimos fazer uma montagem e ouvir a própria voz do grande escritor taubateano Monteiro Lobato, que nós perguntávamos e ele respondia. Daqui a pouquinho vocês vão assistir esse rápido trabalho que nós realizamos aqui mesmo na TV Cidade. J. Bonani entrevistando Monteiro Lobato, grande escritor taubatiano, que por sinal era espírita também. Mas me permitam nesse instante abrir o programa falando de um assunto dos mais interessantes, porque o pessoal tem perguntado muito se espiritismo é religião. Eu diria a todos vocês que o espiritismo, ele tem sim também o seu lado religioso. O espiritismo é um movimento filosófico, científico de consequências morais. Assim sendo, ele é religião também. Só que não é uma religião que abraça o dogma, que tem ritual. É uma religião que busca a essência dos ensinamentos de Jesus e procura viver no seu dia a dia, procura viver. Eu não estou dizendo que o espírita já esteja pronto, preparado, amadurecido para viver. Não. Longe disso. Pelo menos ele sabe que tem que melhorar
Ele sabe que o caminho é Jesus, porque o próprio Cristo dissera antes de partir de que ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. E eu agora repito aqui, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. Então, a doutrina espírita busca caminhar por essa estrada, por esse caminho. Por isso que nós afirmamos nesse instante que o Espiritismo é também uma religião moderna, uma religião para frente, uma religião científica, uma religião que busca uma fé racional, que busca uma fé raciocinada. Por isso, meus queridos amigos que têm me procurado para perguntar se o Espiritismo é religião, eu fico muito à vontade para responder daqui para vocês aí, que é também uma religião. Meu querido Paulinho, vamos relembrar um trabalho que fizemos aqui na TV Cidade mesmo, né? Quando numa semana Monteiro Lobato conseguimos entrevistar o grande escritor taubatiano. Ele responde 2 perguntas, né? Com a voz dele mesmo. Olha aí o trabalho que nós realizamos aqui há 2 ou 3 anos atrás. Por gentileza, Paulinho, coloca na tela. A segunda parte do programa Sala de Visita. A partir de agora, vocês vão ficando com o quadro Taubaté em Revista. E nós vamos começar o Taubaté em Revista desta tarde em homenagem à Semana Monteiro Lobato, que o Brasil inteiro, o Vale do Paraíba, especialmente Taubaté, estão vivendo destes dias de hoje. Nada melhor do que uma entrevista com o consagrado escritor universal Monteiro Lobato, que vem fortalecer, digamos assim, o evento que está já começando no município de Taubaté. Por exemplo, vamos entrevistar Lobato fazendo a primeira pergunta. Escritor Monteiro Lobato, como que surgiram as personagens infantis da literatura infantil do seu trabalho? Essa pergunta é muito complicada, muito difícil de ser respondida, porque eu não me lembro mais como é que ele surgiu, faz tanto tempo. Eu me lembro que tem uma Emília, que é muito engraçadinha, mas não me lembro como é que ela surgiu. Tudo isso são coisas passadas. De maneira que aqui o radiologista, radiólogo, radio não sei o quê, fizesse uma pergunta menos pessoal, menos próxima. Isso está muito esquisito. Eu vou passar a ele o microfone, está dizendo ele, para ele fazer outra pergunta. Escritor Monteiro Lobato, vivemos uma época de incerteza. O povo brasileiro está assim naquela expectativa de que possa confiar no país. A sua opinião é de suma importância a respeito do assunto, uma vez que vivemos nesta época uma crise de confiança generalizada. A sua opinião a respeito da pergunta formulada nesse instante. Esta pergunta não é mais difícil que a outra, porque ele acha que estamos numa época generalizada de suborno, e eu tenho medo de me comprometer. Eu já tenho já fui para a cadeia uma vez, e depois disso eu fiquei cauteloso. E antes de eu emitir uma opinião, eu penso nas consequências. Porque há uma pessoa que já me proibiu de voltar à cadeia, minha mulher. E eu respeito muito as ideias dela. Ela acha que uma vez já é o bastante. E graças aos seus conselhos eu me tornei cauteloso. De maneira que eu não vou dizer nada sobre esse negócio de suborno, mesmo porque eu não sei o que é suborno. Nunca fui subornado, não tenho nenhuma experiência pessoal do caso. Agora, ouço dizer que é uma coisa muito agradável, que as pessoas
oferem grandes lucros. Por internet do suborno não vale a pena entrar nos assuntos que podem desagradar pessoas respeitáveis aí fora. De maneira que vamos ver outra coisa menos comprometedora. Então, essa outra referência que fiz, nessa crise de confiança generalizada que há por aí, quase ninguém parece que acredita em mais ninguém no Brasil e muito menos no futuro de nossa terra. Bom, esse negócio de não acreditar no futuro aqui da Terra é consequência da nossa história. Pois é, nós ainda lembramos que o prefeito Roberto Pois é, Peixoto... olha aí, eis aí um trabalho que nós realizamos, né? Vocês acabaram de ouvir a própria voz do grande escritor taubateano Monteiro Lobato, que participa na tarde de hoje do programa Encontro Espírita. Meu querido Edgar Figueiredo, pintou alguma coisa aí no seu computador, no seu notebook, hein? Entrou sim, Bonani. que É um pintou? assunto que vem de encontro, principalmente agora, por esses dias, que nós vamos receber a visita do Papa. E uma pergunta da Rudimara, aqui de Taubaté. A Rudimara? A Rudimara, ela pertence àquele grupo de estudos da Allan Kardec, Kardec, né? E ela pergunta o seguinte: as bênçãos do Papa... Vê se você pode abrir aí no próprio computador Tá. o que ela está querendo dizer. Às vezes ela está querendo dizer alguma coisa. E não, ela está querendo dizer o seguinte... Mas abriu já aí no... Já abri no e-mail dela. E o que ela diz? E ela pergunta assim: o Papa concederá indulgência até pelo Twitter? Bonani, isso é válido? Ela está perguntando. Então eu vou repetir a pergunta dela. O Papa concederá indulgência até pelo Twitter. Isso é válido, Bonani? Olha, eu não tenho, eu não estou muito bem inteirado com respeito ao assunto, mas eu já ouvi falar que o Papa, na sua visita ao Brasil, daria indulgência para muita gente, é isso? É isso mesmo. É isso que ela está perguntando, é isso? Ela está perguntando se é válido a indulgência que o Papa vai transmitir ou vai dar, né? Pelo sistema da internet, pelo sistema do computador. Ah, não, É válido mas isso? que indulgência, mas peraí. Mas é um negócio meio esquisito, não? Eu também acho. Para ser sincero, Rudimara, olha, para ser sincero, eu não estou bem entendendo. Será que é verdade isso? Será que, de repente, o Papa nem vem mais ao Brasil, porque o pessoal pode assisti-lo pela internet, não, Edgar? É verdade, mas eu acho que o Papa vem sim. Não, ele vem, estou dizendo. Já chegou, inclusive, o Papa Móvel, você viu pela televisão? Desembarcou Sim. o Papa Móvel. Ele não vai ter, inclusive, aquela proteção que é utilizada na Europa, aquele vidro blindado, né? Nós aqui não vamos ter a facilidade de receber o Papa sem essa proteção. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? Do jeito que caminha o país nos nossos dias, né? O povo, sei lá, o que o povo está querendo, de repente o povo, não é bem o povo, né? Os vândalos, de repente, aproveitam-se de uma situação e começam a apedrejar patrimônios públicos. Eu acho uma coisa... Então, será o Papa... Aliás, o presidente da FIFA já está preocupado com a Copa do Mundo aqui no Brasil. O presidente da FIFA. E agora, o Papa, é claro que o movimento católico, a equipe que vai dirigir os passos do Papa aqui no Brasil, deve estar preocupada, sim. Não com o povo brasileiro, mas sempre aparece lá um maluco e mesmo assim ele vem num carro que não é blindado. Verdade. O carro não é blindado, não tem aquela proteção do vidro blindado, anti-bala, né? É temerário, eu considero isso temerário, mas vamos pedir a Deus que qualquer visitante que esteja nos efetuando uma visita seja amparado também pela espiritualidade, como não, né? O Edgar, eu vou fazer um pedido para a Rudimara, eu não sei bem, Rudimara, vê se manda, eu gostaria de ouvir a sua opinião com respeito a este assunto que você trouxe aqui, com respeito à visita do Papa, não é verdade. Seria bom o ponto de vista dela, não? É verdade. E falando também em religião católica,
que não deixa de ser também uma opinião muito consistente da religiosidade brasileira. E a pergunta da nossa ouvinte... Não faça ainda, Adegar. Não faça a pergunta ainda, que eu vou falar da Silva Móveis. Não faça ainda a pergunta. Silva Móveis fica na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa e ela tem uma exposição permanente, uma exposição de primeiríssimo mundo, uma exposição para ninguém botar defeito. Lá você faz um bom negócio, lá não é difícil negociar, não. É impressionante o que ela tem de imóvel de primeiríssima qualidade. É por isso que todo mundo afirma que a Silva Móveis, a gente sempre encontra lá qualidade e cortesia. E é uma grande verdade, né? Qualidade e cortesia. Silva Móveis, faça uma visitinha, dá um pulinho ali na Desembargador Paulo de Oliveira Costa, ali naquela avenida que liga o túnel do Campos Elíseos com o Mercadão Taubatiano. Ela está justamente nesta avenida. Silva Móveis, olha, há quantos anos trabalhando no comércio taubatiano com dignidade e merece todo o nosso respeito. Faz uma visitinha lá, tá bom? Silva Móveis. Qual é a pergunta que você tinha aí, Edgar? O Bonner tem uma pergunta que eu acho muito interessante, porque ela é dirigida aos espíritas. E nada melhor do que você para responder essa pergunta. Que é uma Mas pergunta não faça ainda a pergunta, Edgar. Eu vou falar ainda da papelaria Iracema. Senão o meu querido amigo Orlando, lá da Independência, vai ficar aborrecido. Orlando, olha, você, esposa, seus filhos, a família dele toda, há 30 anos vem trabalhando lá na Independência. Ele foi o primeiro a dar ele deu o pontapé inicial para que a Independência tivesse um grande comércio. Ela fica ali na avenida ali ao lado do quartel, Avenida Voluntária, não é Avenida Voluntária não, é Coronel da Graça Martins, né? Ela fica ali ao lado do quartel, ela é vizinha do Bradesco e ela tem agora, dá-se ao luxo de ter uma loja virtual. E você sabe que esta loja virtual vem funcionando de verdade? Ele vende para Brasília, para Belo Horizonte, para Salvador, para Palmas, lá no Tocantins. Ele vende para Manaus, ele vende para o Brasil inteiro, através da sua loja virtual. Antes de comprar qualquer material escolar, passe pela Papelaria Iracema e faça uma boa compra. Papelaria Iracema, prestigiando também o nosso trabalho, prestigiando o programa Encontro Espírita. Agora sim, Edgar, agora a Quiririm está esperando pela sua pergunta. A nossa querida Elaine, a nossa querida Sueli, a nossa querida Beatriz, lá da Nova Vida, né? Nova Vida. Do Centro Espírita Nova Vida. Esse pessoal todo, lá o restaurante do Frediane, esse pessoal todo lá em Quiririm está aguardando pela pergunta que você caçou na internet. Por favor, Edgar. Então, Bonani, essa pergunta é de extrema importância para nós espíritas. Nossa, mas você fez esta Huawei. pergunta. Peraí, que pergunta é essa, Então, lá vai a pergunta. Figueiredo? Por que os espíritas não aceitam, vou repetir, por que os espíritas não aceitam Jesus como Deus? Bom, eu não poderia nesse instante responder pela comunidade espírita. Eu não poderia nesse instante responder pelos espíritas. Mas eu, como espírita, respondo que eu não aceito Jesus como Deus. Respeito o nosso querido Jesus de Nazaré, respeito Jesus, diretor espiritual deste planeta. Eu respeito este querido Jesus que desceu de esferas elevadíssimas
convocado pelo Pai, que é Deus, Criador, para vir assistir à formação do planeta Terra e depois administrá-lo. Olha que coisa linda! Esse é o Jesus que nós amamos, que nós respeitamos e que nós procuramos viver. É difícil viver Jesus, mas nós, eu, espírita principalmente, procuro viver os passos dele, porque ele disse que ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. E quem é que vai duvidar de Jesus? Ninguém, eu não duvidaria jamais, mas ele não é Deus. Sabe por que ele não é Deus? Deus é único, existe apenas um Deus. E este único Deus, ele, Jesus, várias vezes teve a oportunidade de se dirigir a ele, que é Deus. Por exemplo, quando Jesus pronuncia no Calvário o Pai Nosso, olha só, ele diz assim: Pai Nosso que estais nos céus. Olha só, ele se dirigindo ao Pai, ele se dirigindo a Deus. Ele não é Deus, ele é filho de Deus, como eu sou filho de Deus. E sendo filho de Deus, sou irmão de Jesus. Sou irmão do umbandista, do evangélico, do católico, do ateu, porque o católico, o ateu, o umbandista são criaturas criadas por Deus. Então, são meus irmãos. Jesus não é Deus. Ele é Jesus, diretor espiritual do planeta Terra. Gostaria de ouvir o seu ponto de vista também, Edgar, por gentileza. Olha, eu estou certo? Você está perfeitamente correto. Realmente, quando Jesus fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Outra coisa. Ele estava se referindo ao Pai Celestial, a Deus. Ele não é Deus, então. Nesse caso, consequentemente, ele não é Deus. Isso também reforçando o que você falou, Bonani. Na minha opinião que eu estudei, que eu aprendi até agora, pelo pouco que sei, já deu para entender que Jesus é Jesus e Deus é Deus. Tá bom, olha aí, respondemos a pergunta, né? E você que está em casa aí acompanhando o programa, você tem todo o direito de discordar, como que não? O programa é inteiramente democrático, pode usar aí o seu computador, entra na internet, jbbonani@ig.com.br, dá seu parecer também, a casa é nossa. E daí, cara, mais alguma gente? Mais uma perguntinha que também é interessante, essa pergunta, porque ela também é destinada aos espíritos. A Rodimar não falou... Não, a Rodimar não entrou em nada, eu estou aguardando o e-mail da Rodimar. Aí, que ela é terrível na internet. Ela pode entrar por e-mail e pode entrar também pelo nosso telefone, né, Bonani? Ela pode acessar o nosso telefone a qualquer momento. Perfeitamente. E a resposta, se possível, nós respondemos ainda neste programa. Perfeitamente. Então, vamos ver, qual é a outra pergunta? A pergunta é da nossa telespectadora lá de Taubaté, daqui de Taubaté. E ela pergunta o seguinte: Bonani, o que é o passe no centro espírita? É uma pergunta. Ela pergunta o que é o passe. O que é o passe no centro espírita? Antes de responder, eu gostaria de deixar clara a nossa querida amiga telespectadora de que o passe não é invenção espírita. Não foi o espiritismo quem criou o passe. Não. Desde que o mundo é mundo, existe o passe. Desde a época dos povos egípcios, existe o passe. Aliás, o próprio Jesus várias vezes usou do recurso do passe. Quantas e quantas vezes Jesus não impôs as mãos sobre a cabeça de alguém obsediado? Quantas e quantas vezes Jesus não aplicou o passe? O que é o passe? O passe é uma transmissão de energia. É uma transmissão de energia. Por exemplo, existe o passe espírita que é dado pelo médium espírita, auxiliado pelos espíritos. E existe o passe não espírita, que você, meu amigo telespectador, e você, minha amiga telespectadora, também pode aplicar.
Você pode colocar as mãos na cabeça de alguém, colocar todo o seu sentimento, todo o seu coração, pedir a Jesus que te auxilie, e eu tenho certeza que você vai amparar a criatura que está precisando. Então, o passe é, na realidade, uma energia que sai de você para uma outra criatura. Nós vamos lembrar aqui um episódio que consta na própria Bíblia, no próprio Evangelho, da mulher hemorroísa. Lembra daquele episódio? Daquela mulher que sofria de uma hemorragia há muitos anos, e ela morava muito distante, mas era uma mulher muito bem abonada economicamente, ela tinha muito dinheiro, e como ela tinha recurso, ela gastou todo o dinheiro que tinha na tentativa de que a medicina da época pudesse curá-la. Como ela não foi curada, ela teve uma informação de que haveria de passar nas imediações de onde ela morava um homem chamado Jesus de Nazaré, e este homem com certeza haveria de curá-la. O que ela fez? Ela passou a mão num barco, ela morava distante a 12 quilômetros onde Jesus passaria, passou a remar aquele barco em alto mar e chegou onde passaria o Mestre Jesus. E ficou aguardando, ficou naquela expectativa. De repente, aquela multidão se aproxima e ela percebe que ele, Jesus, estava se aproximando, empurrado por aquela multidão que acompanhava Jesus, talvez até não muito diferente dos nossos dias, correndo atrás de milagre, correndo atrás de tantas outras coisas. E de repente ela vê Jesus, só que ela percebe que não conseguiria chegar até o Mestre. O que ela fez? Ela, com muito esforço, ela foi se arrastando e conseguiu tocar no manto de Jesus. Quando ela toca no manto de Jesus, o Mestre, surpreendentemente, para e diz em voz alta: alguém me tocou. Alguém me tocou. E daí, os apóstolos que acompanhavam Jesus, surpreendentemente perguntaram: Mestre, o senhor diz que alguém lhe tocou? Essa multidão, há quantos quilômetros que vem te tocando, Jesus? E agora, você diz que alguém te tocou? E alguém me tocou. Mas como que alguém te tocou? Saiu uma virtude de mim. Saiu uma virtude, quer dizer, a mulher hemorroísa estava desarmada de ódio, de rancor, ela estava com o coração limpo, ela estava pura de sentimento, e ela tinha aquela fé inabalável de que, se pelo menos tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. E o que ocorreu aí? O que ocorreu aí? Uma transferência de energia dela para Jesus, de Jesus para ela. Houve aquele casamento fluídico. É uma criatura que foi abençoada, foi curada por Jesus através do passe. Eu acredito que talvez tivesse dado a resposta, não, Edgar? Certamente, Moraes. Você acha que funcionou a resposta assim? Funcionou sim. Então, você deu uma resposta correta e atendeu essa dúvida da nossa telespectadora. E por sinal, Morani, tem uma pergunta que vem quase que de encontro à pergunta anterior. Mas não faça ainda a pergunta, meu querido Edgar Figueiredo. O Edgar Figueiredo, que trabalha no Grupo André Luiz, o Edgar Figueiredo, que trabalha no Centro Espírita aqui do Estadão, o Centro... Caminho de Luz. Da Zélia, né? Lá nós fazemos palestra. Caminho de Luz, né? Lá nós fazemos palestra. O Edgar, que tem feito algumas palestras por essa região aqui
do Vale do Paraíba. Não me dá ainda a pergunta. Eu vou falar agora da Silva Móveis. Eu gosto tanto de falar da Silva Móveis, porque eu me sinto bem. Parece que eu estou sentado numa daquelas poltronas da Silva Móveis. Ah, mas que delícia! Eu, quando vou lá, eu estou com pressa, eu nem sento naquele sofá, porque a gente não quer sair. Tamanho conforto. E a beleza também. Não é só conforto, não. Beleza também. Maravilha! Silva Móveis. Olha, uma exposição de móveis permanentemente, de segunda-feira a sábado. Silva Móveis com as portas abertas, aguardando você pela sua visita. Vai lá, faz uma visitinha na Silva Móveis e diga comigo, olha, Bonano, você tem razão, qualidade e cortesia. Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, aqui mesmo em Taubaté, aquela avenida que liga o túnel do Campos Elíseos com o Mercadão Taubatiano. Silva Móveis, aguardando pela sua visita. Edgar. Mais uma pergunta, Bonani, muito interessante essa pergunta. Qual é a pergunta, Edgar? Ela vem da onde? Ela vem da onde? Vem de Taubaté. Ela vem de Taubaté. Daqui da nossa querida é homem ou é mulher? É uma mulher, é uma senhora. É uma mulher quem pergunta. É uma senhora. É uma senhora. É uma senhora. Qual é a pergunta, Edgar? A pergunta, Bonani. Não faça ainda, antes eu vou falar da Papelaria Iracema. Papelaria Iracema, pioneiríssima da Independência. Ela foi a primeira loja a chegar na Independência, quando a Independência ainda não era o centro da cidade nova. Ela fica ali na Avenida Coronel Graça Martins, ao lado do 5º Batalhão da Polícia Militar, vizinha do Bradesco, e você vai encontrar lá a família Orlando. A família Orlando, que há mais de 30 anos vem trabalhando na Independência e no comércio taubatiano para melhor atender a clientela taubatiana. E agora ela tem uma novidade, ela tem uma loja virtual. Esta loja virtual, ela está vendendo para Belo Horizonte, para Salvador, para Palmas, ela vende para Catanduva, para Novo Horizonte, para Araraquara, para Bauru, para Marília, para São José do Rio Preto, para Volta Redonda, para Três Rios. Ela vende, olha, para o Brasil inteiro. E você deve perguntar agora para o Bonano, por que ela vende para o Brasil inteiro? Por que ela vende para o Brasil inteiro? Porque ela tem preço, ela tem qualidade. Papelaria Iracema. Um abraço aqui, Orlando. Um abraço do J. Bonano e do Edgar para você aí da Papelaria Iracema. E a pergunta, Edgar? Faz a pergunta, Edgar. Então vamos lá, Bonani. A pergunta é muito interessante. Ela é da nossa telespectadora daqui de Taubaté e ela pergunta: por que devo tomar água fluidificada após o passe? Vou repetir a pergunta. Por que devo tomar água fluidificada após o passe? É uma pergunta que você pode responder tranquilamente, né, Bonani? Sim, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião também. Você responderia primeiro? Posso responder, sim. Por que o pessoal toma aquela água fluidificada na Casa Espírita após o passe, Edgar? O passe, como nós todos sabemos e o Bonani acabou de se referir, é uma transferência de energia. E essa energia vem do mundo espiritual, passa pelo médium que está dando o passe e insere toda essa energia em benefícios, como se fosse uma bênção para o assistido, a pessoa que está recebendo o passe. Agora, a água fluidificada, ela também recebe os mesmos caracteres do passe. Ela recebe uma influência da espiritualidade. E ela é dirigida àquele assistido para que ele possa complementar com a água fluidificada a sua bênção necessária para o seu aprimoramento, o seu melhoramento como pessoa e como ser humano. Isso que eu acho que deve ser a água fluidificada. É lógico que a água fluidificada ela recebe também alterações moleculares. Sim. Isso é comprovado pela ciência. Perfeitamente. Okay? Mas, Edgar, você respondeu maravilhosamente bem. Obrigado. Mas eu ainda acrescentaria um detalhe aqui.
com respeito à pergunta feita através da internet por uma nossa amiga aqui de Taubaté. Vejam bem, por exemplo, eu perguntei num dos trabalhos mediúnicos sérios, eu perguntei para uma entidade a respeito da água fluidificada. E a entidade teve a oportunidade de responder de que os espíritos incumbidos desta tarefa, eles vão para a natureza, eles vão para a natureza buscar os elementos que a natureza pode oferecer e eles trazem e colocam, eles vão buscar no laboratório da natureza e eles colocam naquela água o remédio que cada pessoa vai tomar. Tanto é que recomenda-se na casa espírita a pessoa não tomar mais do que um copinho de água, porque ali é remédio, né? A pessoa que quiser tomar água no centro vai no filtro e toma lá à vontade. Mas ali não. Ali trata-se de um copinho que os espíritos sabem perfeitamente quem vai tomar aquela água e coloca o remédio que vai buscar no laboratório da natureza ali para a pessoa, então, completar o trabalho do passe. Perfeito, Bolani. Perfeitamente. Quem mais que sabe? Tem mais uma pergunta. Eu estou estranhando a Rudimara. Ô, Rudimara, onde está você, Rudimara? Estou esperando aqui um pronunciamento seu a respeito da visita do Papa. Hein? O Bonani, chegou agora uma mensagem da Rudimara. Chegou aí? Eu vou lhe transmitir a mensagem que ela passou para nós agora. Ela diz o seguinte: olá, Bonani e Edgar. Obrigado também pelo Edgar. Olha aí. Boa tarde, Bonani. O grupo de estudo Allan Kardec está aqui torcendo por vocês, que tiram dúvidas de pessoas e, consequentemente, retira o preconceito que muitos ainda têm com o Espiritismo. Parabéns a vocês. Rudimara, grupo de estudos Allan Kardec, muito bom. Mas ela não falou do Papa a respeito do Papa, não se referiu. Eu posso fazer novamente a pergunta? A pergunta da Rudimara é o seguinte: ela quer saber se as indulgências do Papa, quer dizer, as bênçãos do Papa, também serão transmitidas e válidas pela internet, pelo Twitter. Isso é válido, Bolani? Olha, a resposta minha aqui, olha, dependendo do sentimento da pessoa que vai se ligar ao Papa, ela pode sim receber até pela internet, como que não? Ela pode, porque tudo está no sentimento da pessoa, tudo está na maneira que ela se dirige, porque de pouco adiantará, por exemplo, o Chico Xavier vir aqui me dar um abraço, se eu não estiver receptivo, se eu não estiver em condições de receber as vibrações deste anjo. Não. Portanto, é válido sim. Se a pessoa não puder ir à Aparecida, não puder ir lá ver o Papa de perto, veja pela televisão, faça a sua prece, peça pelo Papa que abraçou uma responsabilidade muito grande quando se identifica com a corrente de Francisco de Assis. Eu falava agora há pouco para o meu amigo católico, né, que eu quero muito bem, estimo e respeito bastante, né? Eu disse a ele que o Papa deveria vir aqui no Brasil e dormir num albergue noturno, já que ele faz parte da corrente de Francisco de Assis. Daí ele me respondeu: Bonani, você não queira saber como é difícil, existe um esquema de segurança, você não imagina o que acontece. O Papa, coitado, ele fica nas mãos de uma equipe muito bem preparada para conduzi-lo na sua jornada espiritual, né? E eu fico aqui imaginando, né? O Papa, ele, como que não poderia? Por ele eu tenho certeza absoluta que dormiria assim num albergue, já que ele faz parte da corrente de Francisco de Assis. Mas acontece que não é fácil. Não é fácil ele tomar uma decisão, dizer: eu hoje vou dormir num albergue noturno. Isso é muito difícil, né, Daniel? Muito difícil, Bolani. Realmente é muito difícil. É difícil para o Papa, né? É muito difícil para o Papa. Embora esse Papa seja um dos que mais simples mas outra coisa, recebendo o papado, não é, Bolani? Nós estamos recebendo também não só um religioso, né?
como a autoridade máxima da Igreja Católica, que nós muito respeitamos, mas ele é recebido também como um chefe de Estado. Exatamente. Quer dizer, um chefe de Estado não pode dormir no albergue noturno. Quer dizer, as autoridades brasileiras jamais permitiriam esse tipo de ação, não, Edgar? Verdade. Então a Rudimara mexeu no vespeiro, né? Mexeu no vespeiro, não tenho a menor dúvida. Repete aí o e-mail que ela mandou, a Rudimara. Vou repetir mais uma vez o do e-mail. grupo Allan Kardec. Tá ok. Então a Rudimara do grupo Allan Kardec diz o seguinte: boa tarde, Bonani e Edgar. O grupo de estudo Allan Kardec está aqui torcendo por vocês, que tiram dúvidas em pessoas e, consequentemente, retira o preconceito que muitos ainda têm com o espiritismo. Parabéns, Rudimara, assinou. Eu quero aproveitar, Rudimara, hoje à tarde estarei aí na sua casa, eu vou levar o jornal do mês de julho, né? Eu tenho que levar o jornal para o grupo Allan Kardec. Depois do almoço, farei uma visita a você e levarei os jornais, que levarei o jornal do mês de julho, o jornal O Espírita. Mais alguma coisa aí, meu querido Edgar? Tem uma pergunta de uma senhora aqui de Taubaté, que essa pergunta é bastante genérica e muito objetiva. Ela faz a seguinte pergunta: como devo ingressar no Espiritismo? Vou repetir a pergunta, Bolani. Como devo? Como devo ingressar no Espiritismo? Bom, experiência própria, vou passar a experiência para essa criatura. Como devo ingressar no Espiritismo? Bom, é claro que ela deve começar pelo começo. E como é que a gente começa pelo começo? Primeiro, visitando uma casa espírita séria, é bom que se diga, procurando um dos seus dirigentes, conversando com ele e dizendo que pretende ingressar no Espiritismo. É claro que este dirigente espírita, ele vai dizer, você vai começar pelo começo. E como é que a gente começa pelo começo? Primeiro, ela vai passar a frequentar a casa para conhecer a casa. Nós não podemos precipitadamente trazer a pessoa sem que ela conheça a casa. Ela vai conhecer. Como é que ela vai conhecer? Inicialmente procurando trabalhar na área social. Campanha do quilo, bordado, fralda para criança, amparo à gestante, sopa para os mais necessitados. Ela começa por aí. Mas não só na área social, mas ela já começa a assistir palestra, a tomar um passe. Hoje, por exemplo, lá no André Luiz, nós vamos ter a palestra com o Valdevino de Castro, né? Que é o presidente do grupo André Luiz, e que hoje tem a incumbência de desenvolver uma das páginas do Evangelho. Então, ela começa por aí, até que ela vai ganhando terreno, ela vai conhecendo o terreno que está pisando. Daí, sim, ela se candidata a um grupo de estudo. Qual que é o endereço do André Luiz? Eu já vou dar o endereço já do André Luiz. Veja bem, ela começa ela vai começar a ingressar no estudo. Esse estudo, de preferência, é bom que ela comece pelo livro chamado O que é o Espiritismo. Pouca gente não dá importância, muita gente não dá importância para esse livrinho. Livrinho no tamanho mais grande, na grandeza de informações, né? O que é o Espiritismo. Então ela começa estudando ali, questionando, perguntando, até que vai indo, vai avançando, chega nas obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, obras póstumas, a Gênese. Daí ela começa a navegar nesta área de luz. Só que tem um detalhe. Ingressar, minha amiga, no Espiritismo não é tão difícil conforme parece ser. O difícil é o Espiritismo entrar na gente. Eu estou nesta encarnação há 40 anos estudando a doutrina.
O Espiritismo ainda não conseguiu entrar em mim. Não conseguiu, não dei espaço aí no meu coração. Mas eu fico tão conformado, sabe por quê? Porque 99% dos espíritas ainda não permitiram que o Espiritismo entrasse neles. É verdade, é verdade. Olha, se alguém me perguntar agora, Bonani, cite o nome de um espírito aí, eu respondo na palma, olha, está na ponta da língua. Chico Xavier, Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Esse pessoal, sim, o Espiritismo chegou. O que é o Espiritismo? O cristianismo na sua maior pureza. O cristianismo na sua maior simplicidade. É isso o Espiritismo, gente. Cristianismo redivivo, o cristianismo de Jesus, o cristianismo do Cristo, e não o cristianismo dos homens. E daí, Edgar? Muito bem, Bonani. Você, como sempre, né, uma oratória muito E boa. daí, Edgar? E eu complementaria o que você falou, porque o Espiritismo, para entrar dentro de nós, é muito fácil. Mas também ele exige que nós cumpramos aquela lei máxima que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isso realmente ainda nós não aprendemos, né? Para começar, eu me permitiria dizer que, por enquanto, nós não amamos nem a Deus. Imagina o próximo. Nem a Deus nós amamos. Por que nós não amamos a Deus? Porque nós ainda não conhecemos que é Deus. Não sabemos. Nós não sabemos que é Deus. Sabia? É verdade. Não sabemos. Concordo. A nossa visão é muito limitada, é muito caótica, é muito cega para saber, para interpretar o que seja Deus, né? Bom, o programa está chegando ao seu final. Eu me permitiria mais uma vez falar da Silva Móveis, né? Esta empresa fantástica, esta empresa de móveis que tem uma exposição permanente, esta empresa de móveis que tem facilidade em tudo para você comprar, material de primeiríssima mão, cortesia, qualidade. Faz uma visitinha lá na Silva Móveis. Ela fica ali na Desembargador Paulo de Oliveira Costa, ali do túnel do Campos Elíseos até o Mercadão. Ela está nesse trecho ali. Faz uma visitinha lá, procure conhecer o Marcos. Você vai ver que criatura fantástica. Procura o Silva, procura o Di, procura o Wagner. Uma turma que vale a pena conhecer. Silva Móveis, aguardando pela sua visita. Edgar, e qual é a outra nosso anunciante, Edgar? Está lembrado quem é? Além da Silva Móveis, quem é? A Papelaria Iracema, né? Papelaria Iracema. Oh, lá. Sabe que perguntaram aqui para o J. Bonani se o Orlando era um bandista. Eu falei, não vejo. Por que você está perguntando se ele é um bandista? Eu não sei. Ele é que sabe o que ele é. Não, porque lá é Papelaria Iracema. Iracema é uma índia, a pessoa falando por Bonani, é uma índia que eu conheço e que de vez em quando ela dá comunicação no terreiro de Umbanda. A Índia Iracema disse, oh, que maravilha, gostaria de conhecê-la. Gostaria sinceramente, é um espírito maravilhoso, a pessoa falando para o Bonani. Eu disse, mas não é não, eu acho que Iracema não está ligada a este espírito, né? Está ligado talvez a algum parente do Papo Orlando, né? Mas a Papelaria Iracema existe. Ela fica ali na Avenida Coronel Graça Martins, ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. Ela é vizinha, o Bradesco é vizinho dela, né? E Orlando está lá vendendo para Salvador, para Manaus, para Belo Horizonte, para São Paulo, para Catanduva, para São José do Rio Preto, para Ribeirão Preto, para Marília, para aquelas Pelotas, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pela loja virtual, gente. Loja virtual. É internet fazendo milagres. Não, meu Deus do céu, que coisa fantástica. Portanto, nós fechamos o programa de hoje
falando na Papelaria Iracema e na Silva Móveis. E o Edgar agora vem aí para suas despedidas também. O Edgar, nosso querido amigo, querido companheiro, o homem da internet. Edgar. Muito obrigado pela internet. Mas vamos lembrar também aos telespectadores que essa semana, né, Bonani, nós já estamos fazendo a filmagem tanto da Papelaria Iracema amanhã. quanto da Silva Móveis. É amanhã? Amanhã. Tá ok. Então tá bom. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos estar aqui com certeza com vocês na próxima semana, né, Bonani? Exatamente. Na Não, terça sábado agora. e com um programa no sábado, No às sábado, 8 horas. A partir das 8, Não vamos complicar a vida do Paulinho, não. É a partir das 8, viu, Paulinho? Olha, eu quero agradecer ao Paulinho, grande amigo, companheiro maravilhoso. Ele que tem tido uma paciência enorme com a gente e que tem sido responsável pela nossa cara tão bonitinha que vocês estão vendo aí, chegar até a sua telinha, né? A todos, olha, um dia maravilhoso, uma semana melhor ainda. E J. Bonani e Edgar Figueiredo, os dois voltarão sim para apresentar o programa Encontro Espírita. Beijos para todos vocês!